Hello and welcome, and in this class, you will learn today how to use the phrasal verb there is, that are, so that you can speak with Americans with a property. And also, I'm going to show you a mistake you should avoid about this verb. E uma vez aprendido, ficará impossível você errar nos 3 tempos verbais que nós vamos abordar nessa aula, que são o presente, passado e futuro. Então, essa aqui vai ser uma aula rápida, não tem muito o que dizer, é de baixa complexidade, você que é iniciante vai conseguir entender de maneira aprofundada. Eu já venho em algumas aulas aqui falando sobre esse phrasal verb, mas hoje nós vamos entrar de maneira aprofundada. E mais uma dica, considere essa aula também como uma aula de pronúncia. Já que é uma aula simples, também você pode considerar como uma aula de pronúncia para treinar o seu inglês aí. Antes de entrar no assunto, gostaria de abordar um erro que você precisa evitar quando você for usar esse phrasal verb, que é o seguinte, olha essa frase aqui, ó. Have a flower in the vase. Have a flower in the vase. Tem uma flor no vaso. Por mais que essa frase faça sentido no português, ela está gramaticalmente errada no inglês, até mesmo no português, né? A maneira correta de você dizer esta frase, neste contexto, é você dizer There is a flower in the vase. Há uma flor no vaso. Então, daqui para frente, você não vai dizer que tem uma flor, você vai dizer que há uma flor. Você não vai dizer que tem um carro, você vai dizer que há um carro. O segredo para você evitar o erro é você mudar a maneira de como você fala o português. Muitas das vezes, eu tive que fazer isso para poder falar inglês da maneira correta. Eu voltei lá no português, corrigi ou me policiei para falar as palavras da maneira correta e com isso eu tendi a cometer menos erros, tá certo? Com base nisso, agora sim nós podemos entrar no nosso assunto, que é no presente na forma singular. Então temos a frase que você já viu anteriormente. There is a school near the house. Há uma escola próxima à casa. Bem tranquilo, né? Você não vai dizer que tem uma escola próxima à casa, você vai dizer que há uma escola próxima à casa. There is a school near the house. Se eu quero falar da forma negativa, é muito simples. Eu tenho 2 maneiras de falar da forma negativa, que é acrescentando a palavra not. Como? There is not a school near the house. Ou eu junto os dois, ou is com not, e falo isn't. There isn't a school near the house. Se eu quero fazer uma pergunta, simplesmente inverto a posição das palavras. Como? Is there some rule we must follow? E aí você usa o tom de pergunta. Há alguma regra que nós devemos seguir? Se eu quero falar da forma negativa fazendo uma pergunta, eu acrescento também a palavra not na seguinte posição. Olha lá. Is there not some rule we must follow? Ou eu junto os dois, o is com not, e coloco not lá na frente, né? Isn't there some rule we must follow? Com isso terminamos aqui o nosso presente. Agora nós vamos para o plural no presente ainda. Então nós temos a frase There are cars in the parking lot. There are cars in the parking lot. Há carros no estacionamento. Perceba, agora está no plural, vai seguir o mesmo padrão. Se eu quero falar da forma negativa, eu também tenho 2 formas. Eu vou dizer o seguinte, There are not cars in the parking lot. Ou eu junto os dois, o are com not, e falo aren't. There aren't cars in the parking lot. Se eu quero falar da forma de pergunta, simplesmente também inverto a posição das palavras, como Are there dishes in the sink? Are there dishes in the sink? Há pratos na pia? Se eu quero falar então da forma negativa, vai seguir o mesmo padrão, eu vou dizer Are there not dishes in the sink? Ou eu junto os dois, que é até mais simples, Aren't there dishes in the sink? E aí é o seguinte, eu quero que você grave, guarde isso aí no seu coração, o there is, there are, que nós vamos usar no final dessa aula, tá bom? E agora nós vamos para o passado no singular, que vai seguir o mesmo padrão. Lembrando que o futuro, ele vai seguir um padrão um pouquinho diferente. Então, aguarda aí e fica comigo aqui até o final. Então, nós temos a frase There was a pen in my bag. Agora é passado singular. Havia um lápis na minha bolsa. There was a pen in my bag. Se eu quero falar da forma negativa, sim, eu acrescento a palavra not de 2 formas. There was not a pen in my bag. Ou eu junto os dois e digo There wasn't a pen in my bag. Se eu quero fazer uma pergunta no singular, inverto a posição da palavra. Sim,
Was there a cat asleep on the couch? Was there a cat asleep on the couch? Havia um gato dormindo no sofá. E aí tem uma outra dica de pronúncia aqui. Você pode perceber que nós temos ali o verbo dormir, né? Dormindo, no gerúndio, ação continuada. Quando você tem um verbo que está com ing, o G você não pronuncia. Então você vai dizer sleeping. E aí você pode meio que juntar as palavras. Sleep on the couch. Olha lá, ó. Sleep on the couch. Como se fosse uma coisa só. Sleep on the couch. Voltando ao assunto, quero falar da forma negativa, então vou acrescentar a palavra not de duas formas. Was there not a cat asleep on the couch? Ou eu digo wasn't, juntando, né? Was not, eu digo wasn't there a cat asleep on the couch? E aí, agora nós vamos para o plural no passado. Então nós temos a frase There were languages to speak. Agora nós usamos a palavra were. Haviam línguas para falar. Se eu quero falar da forma negativa, muito simples, você já sabe. There were not languages to speak. Ou eu junto os dois e digo there weren't. E se eu quero fazer uma pergunta, aqui você já sabe, né? Você inverte a posição das palavras. Nós temos were there skills to develop? Haviam habilidades para desenvolver? E se eu quero falar da forma negativa, muito simples, bem tranquilo agora para você, você acrescenta a palavra not, né? Então nós temos were there not skills to develop? Não haviam habilidades para desenvolver? Ou eu junto os dois e digo weren't there skills to develop? E agora nós vamos para o plural e eu quero que você preste muita atenção aqui agora, porque ele tem alguns detalhes que diferem do presente e do passado. No entanto, essa estrutura ela vai servir tanto para o singular quanto para o plural. Então nós temos a frase ali: There will be a book I wanted to write. Haverá um livro que eu queira escrever. Então aquelas três palavrinhas ali, ó, there will be, significa uma coisa só, significa haverá, tá? Indicando futuro. Se eu quero falar da forma negativa, sim, eu acrescento a palavra not, porém, numa posição específica. Que posição é essa, Sidney? Vamos ver. There will not be a book I want to write. There will not be a book I wanted to write. Ou eu junto os dois, eu pego o will com not e junto para formar want, que é mais fácil, tá? There won't be a book I wanted to write. Se eu quero falar da forma negativa, eu inverto a posição das palavras. Que palavras, Sidney? E aqui entra o detalhe. Will there be a task to complete? Haverá uma tarefa para completar ou haverá uma tarefa para concluir? Perceba, o will que foi na frente, tá? E o there, ele veio para trás. Se eu quero falar da forma negativa, e aí sim, tem mais um detalhe aqui para você perceber. Olha lá. Will there not be a task to complete? Ou, mais fácil, que é o de baixo. Won't there be a task to complete? Né? Haverá uma tarefa para completar ou para concluir? Então, dessa maneira, você forma as palavras, as frases, na forma singular. Se eu quero falar no plural, é muito simples. Eu pego o que está destacado em vermelho ali, que eu deixei de propósito, e simplesmente coloco no plural. There will be books I wanted to write. Haverá livros que eu queira escrever. Embaixo eu vou usar a palavra tasks no contexto, né? Will there be tasks to complete? E com isso aqui finalizamos presente, passado e futuro, mas você lembra que eu pedi para você guardar o there is, there are. Agora nós vamos analisar de maneira separada cada uma das palavras individualmente, onde temos o there ali, que significa lá, ou seja, estou dando uma direção. Lá nós temos a frase I left the boxes over there. Eu deixei as caixas lá. A palavra over só está enfatizando a frase, mas se eu quisesse dizer sem ela, não teria problema nenhum. A palavra is, ela pertence ao verbo to be no singular. Então nós temos a frase He is a good person. Ele é uma boa pessoa. He is a good person. E a palavra are também pertence ao verbo to be, só que no plural. Então nós temos a frase ali, they are smart. Eles são espertos. E se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu entender esse verbo to be aqui, ou você já ouviu falar nele, mas nunca conseguiu entendê-lo em sua plenitude, eu gostaria de sugerir para você assistir uma aula minha sobre o verbo to be, uma aula magna, uma das melhores aulas
desse YouTube e desse canal aqui, tá? Vai ficar aqui como sugestão para você poder assistir. E se você quiser falar inglês da mesma maneira que eu falei no início dessa aula e ao longo dessa aula também, considere ser meu aluno, tá? No meu curso Destravando o Dom de Falar Inglês, para que você possa desenvolver o seu vocabulário através da virtude da fala, seguindo um cronograma de estudos e seguindo a minha ajuda que vai ficar aqui na descrição do vídeo. E te vejo numa próxima aula.